Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem? Bem-vindos ao Top Atualidades, semana de 10 de outubro a 16 de outubro de 2021. Vamos dar uma olhada no nosso mural de notícias? Câmara aprova mudança no cálculo do ICMS sobre combustíveis. Integrantes do MP protestam em 18 estados contra a PEC que limita a autonomia de promotores e procuradores. México vai voltar a exigir vistos de brasileiros para frear imigração ilegal nos Estados Unidos. Após protestos em massa, premier da Polônia nega o Polexit. Chanceler da Áustria renuncia após escândalo de corrupção. Como é tradição no nosso Top Atualidades, vamos para a notícia de destaque. Câmara aprova mudança no cálculo do ICMS sobre combustíveis. Seguinte, pessoal, o primeiro ponto que acho que a gente tem que esclarecer é o que é o tal do ICMS. Ele é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Tá? O que chama atenção nele? Ele é um tributo estadual. Ele incide sobre inúmeros produtos, sobre bebida, sobre um chiclete, sobre combustíveis. Então, ele está previsto na Constituição Federal, tá? É definido pelos estados e pelo Distrito Federal. O que chama atenção nessa notícia? A Câmara dos Deputados, isso ainda vai para o Senado, importante salientar, aprovou uma mudança no cálculo do ICMS sobre combustíveis, tá? Defendida pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, foi aprovada pela ampla maioria dos deputados. 392 deputados votaram favorável a essa mudança. A ideia, o objetivo é aliviar, reduzir o preço dos combustíveis. Segundo os parlamentares, o que nós teremos? Uma redução de 8%, por exemplo, no preço da gasolina. No etanol chegará a 7%, no diesel quase 4%. Então, proposta é justificada pela possível redução no preço dos combustíveis. A oposição rejeita. A oposição diz que tal redução não ocorrerá na prática. Beleza, vamos entender a mudança. Como que é hoje? Hoje é o seguinte, esse ICMS, ele é cobrado sobre o preço médio da gasolina, do diesel, do etanol, ou seja, preço médio dos combustíveis nos 15 dias anteriores. Então há uma avaliação daqueles 15 dias, observado o preço, e é estabelecido então o ICMS. Cada estado tem um valor diferente de ICMS, tá pessoal? Os estados têm liberdade para impor esse imposto, esse tributo. Então, hoje, o preço é calculado com base na média dos últimos 15 dias. Então, há uma volatilidade, concordam? Porque, hora e outra, o combustível é reajustado. Quando o combustível é reajustado, né, esse ICMS, que é um percentual, ele é embutido novamente no preço dos combustíveis. Então, há uma mudança constante no preço dos combustíveis. Beleza? Qual é a proposta? Qual é a alteração? Agora, o ICMS ele vai ter um valor fixo. Então, será fixado para aquele exercício. Será determinado um valor de ICMS para o ano de 2021, para o ano de 2022. Tá? E esse cálculo ele vai levar em consideração o valor médio do litro nos últimos 2 anos. Então, eu tenho agora um valor fixo e um valor que vai considerar os 2 últimos anos. Os estados criticam a medida. Eles temem uma perda na arrecadação. Atualmente, segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo, os impostos federais e estaduais são responsáveis por 40% na composição do preço dos combustíveis. Tá? Então, isso aí é uma das justificativas também utilizada pelos apoiadores. Olha, se a gente travar, se a gente fixar um valor de ICMS, que será determinado pelo Estado, mas se a gente fixar e diminuir essa volatilidade, né,
eu não terei aí uma interferência direta semanalmente nos consumidores. Então, visamos uma diminuição no valor do combustível para os consumidores. A proposta ainda vai para o Senado, vai ser debatida, possível que tenha alteração, a pressão está forte, então ficaremos de olho aí nos próximos capítulos dessa discussão sobre o ICMS. Beleza? Volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Pessoal, dando continuidade aos fatos da semana, eu trago um que envolve política, envolve o setor aí judiciário, do Ministério Público, algo para a gente também ficar de olho. Integrantes do MP protestam em 18 estados contra a PEC que limita a autonomia de promotores e procuradores. Então, promotores, procuradores, integrantes do MP protestando. O que é essa PEC? Ou melhor, primeiro momento, por que eles protestam? Vamos entender por que eles protestam? Segundo eles, essa medida vai aumentar a influência política em um órgão chamado Conselho do Ministério Público. O que é esse Conselho do Ministério Público? Imagine que é uma entidade que tem o papel de fiscalizar financeiramente, fiscalizar a conduta, administrativamente, o papel, o exercício dos promotores, dos procuradores. Então nós temos esse conselho que avalia a conduta dos promotores. Beleza? A PEC propõe uma mudança. Como é hoje? Qual é o cenário atual? Hoje, o Conselho Nacional do Ministério Público tem 14 integrantes. Tá? 7 são indicados pelo próprio MP, além do Procurador-Geral da República. Ou seja, 50% é indicado pelo próprio MP. O que a proposta estabelece? Amplia o número. Eu saio de 14 para 15 membros no Conselho Nacional do Ministério Público. Esse é o primeiro ponto. O MP perde uma indicação. Então, ele tem 7, ele perderá uma indicação. Já ficam meio assim, né? Mudança, vou perder a oportunidade de indicar. E aí vem o segundo ponto que desagrada integrantes do MP. As indicações feitas pela Câmara e pelo Senado dobram. Hoje são 2. Vão para 4 e ainda há uma discussão para uma 5ª. Então, aumenta a indicação política para compor o Conselho do Ministério Público. E além, mais um ponto para você ficar de olho. O Congresso vai escolher o integrante do MP para o cargo de vice-presidente do Conselho e de corregedor do Ministério Público. Então, aquele que vai ocupar a função da corregedoria e abrir as investigações, de apurar condutas internas. E, segundo o MP, isso pode gerar uma forte influência política no órgão. Os deputados alegam o contrário, que hoje há um protecionismo entre os promotores, entre os procuradores. Tá? Então, o que desagrada a eles é a quebra desse protecionismo. Isso é colocado pela Câmara. O debate é intenso. Essa votação já foi adiada, deve correr na próxima semana, muitas discussões. Então, é um ponto para a gente ficar muito atento. Tá? É possível que tenhamos nos próximos anos, se tal fato for aprovar, uma forte influência política no Conselho do Ministério Público. O tema tem relação com política nacional, com o Ministério Público. Sugestão de leitura. Entenda a PEC que amplia o poder do Congresso sobre órgão de fiscalização do Ministério Público. Agora eu vou um pouquinho para o cenário internacional. México vai voltar a exigir vistos de brasileiros para frear imigração ilegal aos Estados Unidos. Não é novidade para vocês que há uma grande crise migratória na fronteira entre Estados Unidos e México. Um grande volume de pessoas, principalmente da América do Sul e da América Central, tentam atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos. Vislumbram melhores condições de vida, melhores condições econômicas ao adentrar nos Estados Unidos.
Isso gerou uma crise, porque os Estados Unidos controlam a entrada desses imigrantes, a maior parte deles ilegais. Tá. E os brasileiros compõem um grande volume dessas pessoas. Pensando em nacionalidade, o Brasil ocupa a 6ª posição, com o maior número de pessoas que tenta ingressar nos Estados Unidos de forma ilegal. E esse pessoal todo vai se acumulando no México, né? Porque é uma barreira nos Estados Unidos. Então, o pessoal vai se acumulando no México. O México, para evitar, para desestimular esse fluxo de brasileiros, começará a exigir vistos. Já disse que vai ser algo temporário. É só para conter esse fluxo de imigrantes. Para vocês terem uma noção, entre 2020 e 2021, mais de 46 mil brasileiros foram detidos na fronteira. Comparado com o ano anterior, é um grande aumento. No ano anterior foram 18 mil pessoas presas de origem brasileira. Agora, 46 mil. Vamos recordar que há algumas semanas, uma brasileira morreu no deserto. Tentando atravessar a fronteira entre México e Estados Unidos, ela foi abandonada pelo coiote. Coiotes são essas pessoas contratadas para ajudar na travessia. Ela não conseguiu acompanhar, foi deixada para trás e faleceu no meio do deserto. Então, há uma grande problemática envolvendo imigração de latinos-americanos para os Estados Unidos. Esse tema a gente vai ver muito ainda nos próximos anos. O tema tem relação com imigração, com fronteira México-Estados Unidos. Sugestão de leitura, acho que vale a pena você dar uma espiadinha. Crise migratória nos Estados Unidos motiva discussões sobre a América Latina. Vamos lembrar que os americanos fizeram deportações em massa de haitianos semanas atrás. Agora vamos falar um pouquinho da Europa. Tá? Após protestos em massa, Premier da Polônia nega o Polexit. Tá? O que seria esse Polexit? Vamos entender. A palavra faz referência ao Brexit também. O que foi o Brexit? A saída do Reino Unido da União Europeia. E agora foi levantada a hipótese, né, da Polônia deixar a União Europeia. Por quê? Entendam o contexto. Dia 7/10, o governo decidiu que as leis da União Europeia, a União Europeia é um bloco econômico constituído por vários países da Europa, inclusive a Polônia. Então, algumas leis do bloco devem ser seguidas, né? Algumas regras do bloco devem ser seguidas por todos os países integrantes da União Europeia. E o governo polonês entendeu que leis da União Europeia, algumas leis da União Europeia, são incompatíveis com a Constituição do país. Isso levantou um temor de que a Polônia pudesse deixar o bloco. E aí, dia 10/10, 100 mil poloneses em várias cidades da Polônia foram protestar favoráveis à União Europeia. Não queremos deixar a União Europeia. A tensão entre a União Europeia e a Polônia, ela já existe há alguns anos, tá? Desde quando um partido de direita, o PiS, assumiu o país. Divergências são múltiplas, envolvem pautas como direitos LGBTQIA+, até a questão de independência do judiciário. Importante destacar, uma pesquisa demonstrou que 80% dos poloneses são favoráveis a permanecer no bloco europeu, a permanecer na União Europeia. O primeiro-ministro, depois de toda essa tensão, afirmou: isso é fake news, é notícia da oposição. A Polônia não deixará a União Europeia. É uma discussão interessante que tem surgido cada vez mais. Alguns países que começam a integrar blocos, depois de um tempo do bloco, questionam a falta de soberania, porque muitas regras devem ser seguidas. Algumas dessas regras limitam ações individuais dos países. E aí eles falam, e a nossa soberania? É uma discussão muito grande que a gente deve ver não só na União Europeia, mas no Mercosul, hora e outra, surge uma faísca. Em diversos blocos do mundo, essas arestas devem aparecer cada vez mais. O tema tem relação com a União Europeia, com nacionalismo, sugestão de leitura. A União Europeia irá entrar em colapso se não reagir à decisão judicial na Polônia, diz a autoridade.
Bom, chegando à nossa quinta notícia da semana, chanceler da Áustria renuncia após escândalo de corrupção. Sebastian Kurz, ouviu falar dele? Eu lembro que eu já dei muita aula sobre esse jovem político. Quando surgiu, ele era chamado de Garoto Maravilha e se tornou chanceler da Áustria. Alguns escândalos envolvendo o nome do Sebastian Kurz estouraram na mídia. Ele foi acusado de corrupção, especificamente, utilizar recursos públicos para financiar a mídia, para que a mídia falasse bem ou advogasse a favor do seu governo. Então pagou uma propaganda midiática. Com esse escândalo, ele teve que renunciar. Ele não renuncia ao cargo geral de parlamentar. Ele continuará ocupando um cargo de parlamentar. Ele não é mais chanceler. Inclusive, ele é o principal líder do Partido Popular da Áustria. Beleza? Então a prova pode perguntar para você em qual local um chanceler renunciou, acusado de corrupção. Importante focar na Áustria e entender o motivo. Financiou e pagou jornalistas para garantir uma cobertura midiática a seu favor. Alexander Schallenberg é o novo chanceler da Áustria. O tema tem relação com política internacional, com corrupção. Sugestão de leitura: Áustria nomeia novo chanceler e tenta contornar crise política. Eu volto daqui a pouco com o nosso desafio da semana. Desafio da semana na área, pessoal. Questão elaborada pelo professor. Após ataque realizado por um homem na Noruega, várias pessoas foram mortas e outras saíram feridas. Segundo o chefe da polícia local, até o momento, as autoridades acreditam que o homem agiu sozinho. Notícia do dia 13/10/2021. Então nós temos aí um ataque realizado por um homem na Noruega. A questão quer saber de você. O ataque foi realizado com o emprego de... Então o que ele portava? Como foi realizado esse ataque? A, com uma faca. B, com um caminhão de carga. C, arco e flecha. D, arma de fogo. Ou E, bomba caseira. O que você marcou? Vai pensando na resposta aí. Esse atentado, pessoal, esse ataque foi na Noruega. Na semana tivemos outros 2 ataques simbólicos. Um ataque no Afeganistão, numa mesquita. E também um ataque no Líbano. Então, 3 ataques na mesma semana. Eu trago para vocês este da Noruega e quero saber como foi realizado o ataque. Já pensou? Já respondeu? A alternativa correta, a alternativa C. Parece sim, é algo inusitado, né? Um ataque com arco e flecha deixou vários mortos na Venezuela. Há uma suspeita no país de que trata-se de um atentado terrorista. Investigando aí o suspeito, trata-se de um dinamarquês de 37 anos, convertido ao islamismo e suspeito de radicalização no passado. Então o alerta na Noruega foi elevado, ok? Então atentado na Noruega com arco e flecha. Sempre que há um atentado, a gente precisa saber o local, quem promoveu, quando é um grupo terrorista, e alguma característica. Neste caso, foi um indivíduo, tá? Um homem, então não há um grupo envolvido, foi na Noruega e com emprego de arco e flecha. Agradeço vocês por acompanharem o Top Atualidades até o momento e aguardo vocês na próxima semana. Até a nossa próxima aula. Um abraço, meus amigos. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!